Eram 10 da noite, quando Mary Silva entrou no quarto do Sheikh Amir Al-Mansur pela primeira vez. O cômodo era maior que a casa inteira onde ela havia crescido na periferia do Rio de Janeiro. Lustres de cristal, tapetes persas que valiam mais que seu salário de um ano, e uma cama com dossel que parecia saída de um conto de fadas. Mas foi embaixo daquela cama que ela encontrou algo que não deveria. Uma caixa de madeira escura com símbolos dourados e um cadeado antigo já aberto. Dentro, cartas, fotografias e um documento que revelaria um segredo capaz de destruir tudo. Mary não sabia, mas ao tocar naquela caixa, sua vida simples de camareira estava prestes a se transformar em algo que ela nunca poderia ter imaginado. E o sheik que a contratou não era quem fingia ser. Antes de começarmos a contar a história, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. 6 meses antes de encontrar aquela caixa, Mary Silva estava parada em frente ao espelho quebrado de seu banheiro em Duque de Caxias, olhando para o próprio reflexo e se perguntando como sua vida havia chegado naquele ponto. Aos 28 anos, ela trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes. Acordava às 4 da manhã todos os dias, e mesmo assim, mal conseguia pagar o aluguel do barraco onde morava com a mãe doente. Dona Conceição tinha diabetes avançada e precisava de remédios caros, que o sistema público de saúde nunca tinha em estoque. Mary já havia vendido tudo o que tinha de valor, a aliança de ouro que pertenceu à avó, o celular bom que ganhou em um sorteio, até mesmo os brincos de prata que seu pai lhe deu antes de desaparecer quando ela tinha 10 anos. Mas ainda não era suficiente. Nunca era suficiente. Naquela manhã de segunda-feira, ela estava limpando o escritório da doutora Patrícia Almeida, uma advogada de sucesso que morava em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Mary adorava aquele trabalho porque a doutora Patrícia era uma das poucas patroas que a tratava com respeito, oferecia café, perguntava como estava sua mãe. Enquanto passava o pano nos móveis de madeira envernizada, Mary escutou a campainha tocar. A doutora. Patrícia atendeu e Mary reconheceu a voz do outro lado. Era Beatriz, a melhor amiga da advogada, que trabalhava em uma agência de recrutamento internacional. As duas mulheres se sentaram na sala e Mary continuou seu trabalho em silêncio, invisível como sempre. Mas suas orelhas captaram cada palavra da conversa que mudaria sua vida. Beatriz estava desesperada. Ela tinha acabado de perder uma candidata para uma vaga urgente e extremamente bem paga. Um sheik de Dubai precisava de uma camareira brasileira para trabalhar em sua mansão por 6 meses. O salário era de $15.000 por mês, mais hospedagem, alimentação e passagens pagas. A candidata que havia sido selecionada desistiu de última hora porque o noivo não aceitou que ela viajasse sozinha. Beatriz tinha apenas 48 horas para encontrar uma substituta ou perderia o contrato mais lucrativo de sua carreira. A vaga exigia uma mulher entre 25 e 35 anos, brasileira, com experiência em limpeza e organização, discreta, sem vínculos amorosos que pudessem complicar a estadia no exterior, e disposta a viajar imediatamente. Mary sentiu seu coração acelerar. $15.000 por mês. Em 6 meses, ela ganharia o equivalente a quase R$500 mil. Dinheiro suficiente para pagar todos os tratamentos da mãe, comprar uma casa simples, mas digna, e ainda sobrar para investir em um pequeno negócio. Ela nunca havia saído do Rio de Janeiro, nunca tinha andado de avião. E a ideia de morar em Dubai parecia absurda demais para ser real. Mas Mary também sabia que oportunidades como aquela não batiam na porta de pessoas como ela. Não batiam nunca. Ela largou o pano de limpeza e, antes que a coragem fugisse, caminhou até a sala. A doutora Patrícia e Beatriz pararam de falar e olharam surpresas para ela. "Desculpa interromper", Mary disse com a voz trêmula, "mas eu não pude deixar de ouvir. Eu gostaria de me candidatar para essa vaga."
Beatriz franziu a testa e olhou de Mary da cabeça aos pés, avaliando. Mary sabia o que ela estava vendo. Uma mulher magra, com roupas simples e gastas, mãos ásperas de tanto esfregar pisos, cabelo preso em um rabo de cavalo mal feito. Nada que lembrasse as candidatas polidas e preparadas que Beatriz costumava recrutar. "Você tem experiência em limpeza?" Beatriz perguntou com um tom cético. Mary ergueu o queixo. "Trabalho como faxineira há 12 anos. Limpo 3 casas por dia. Sei organizar roupas, cozinhar pratos básicos, lavar, passar e faço tudo com atenção aos detalhes. Sou pontual, discreta e não tenho ninguém me esperando além da minha mãe, que vai ficar bem cuidada pela minha tia enquanto eu estiver fora." A doutora Patrícia se inclinou para a frente e colocou a mão no braço de Beatriz. "Eu conheço o trabalho da Mary há 2 anos. Ela é impecável, confiável e honesta. Se você está procurando alguém de confiança, não vai encontrar melhor." Beatriz suspirou, olhou para o relógio e depois de volta para Mary. "Você tem passaporte?" Mary balançou a cabeça. "Posso tirar amanhã mesmo." Beatriz pegou o celular e digitou rapidamente. "Está bem. Vou agendar sua entrevista por videochamada com o representante do Sheik para hoje à noite, às 20 horas. Se você passar, viaja na quinta-feira." "Tem certeza de que quer isso?" Mary não hesitou. "Tenho certeza." Naquela noite, Mary estava sentada em frente ao notebook emprestado da doutora Patrícia, com o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. A videochamada conectou e um homem de terno impecável apareceu na tela. Ele se apresentou como Sr. Khalil, assistente pessoal do Sheik Amir Al-Mansur. A entrevista durou 20 minutos. Ele fez perguntas sobre experiência, rotina de limpeza, se ela tinha problemas com a autoridade, se estava disposta a seguir regras rígidas de conduta e discrição. Mary respondeu tudo com sinceridade. No final, o Sr. Khalil ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse avaliando algo além das palavras. Depois disse que ela havia sido aprovada e que os documentos e passagens chegariam no dia seguinte. 2 dias depois, Mary estava no aeroporto internacional do Galeão, segurando uma mala pequena, com tudo o que possuía de importante. Dona Conceição chorou e a abraçou forte, fazendo Mary prometer que ligaria sempre que pudesse. A tia Clara, irmã de sua mãe, garantiu que cuidaria de tudo enquanto Mary estivesse fora. O voo durou 14 horas, com uma escala em Paris. Mary mal conseguiu dormir, alternando entre a empolgação e o medo do desconhecido. Quando o avião finalmente pousou em Dubai, o sol estava se pondo e a cidade brilhava como um colar de joias sob o céu alaranjado. Mary desceu do avião e foi recebida por um motorista que segurava uma placa com seu nome. Ele a levou até uma limusine preta, com interior de couro bege e ar-condicionado gelado. Mary nunca tinha visto tanto luxo na vida. A mansão do Sheik ficava em uma área isolada, cercada por muros altos e portões de ferro com guardas armados. Quando o carro passou pelos portões e Mary viu a propriedade pela primeira vez, ela teve que conter um grito de surpresa. A mansão era imensa, toda branca com detalhes dourados, cercada por jardins perfeitamente cuidados, fontes de mármore e até mesmo uma piscina que parecia não ter fim. O motorista a levou até a entrada dos fundos, onde ela foi recebida por uma mulher rígida e séria, chamada Senhora Amina, a governanta-chefe. Senhora Amina tinha cerca de 50 anos, usava um hijab preto e olhava para Mary com desconfiança. Ela explicou as regras da casa em um inglês carregado de sotaque. Mary deveria acordar às 6 da manhã, cuidar da limpeza e organização dos aposentos principais, nunca falar a menos que fosse perguntada, jamais tocar em objetos pessoais sem permissão e, acima de tudo, manter discrição total sobre tudo o que visse ou ouvisse dentro daquela casa. Mary foi levada até seu quarto, um espaço pequeno mas confortável, com cama,
guarda-roupa e banheiro privativo. Era simples, mas ainda assim melhor que qualquer lugar onde ela já havia morado. Ela largou a mala, lavou o rosto e se permitiu um momento de silêncio para processar tudo. Estava realmente ali, do outro lado do mundo, prestes a trabalhar para um sheik milionário. Tudo parecia irreal, mas Mary sabia que não podia se distrair. Ela tinha um objetivo claro: juntar dinheiro, salvar sua mãe e voltar para casa com a vida transformada. Nada mais importava. Nada poderia dar errado. Ou pelo menos era isso que ela pensava enquanto fechava os olhos e tentava dormir pela primeira vez em solo estrangeiro, sem imaginar que em poucas semanas ela encontraria uma caixa embaixo de uma cama e descobriria que o homem para quem trabalhava guardava segredos sombrios o suficiente para colocar sua vida em perigo. A primeira semana de Mary em Dubai foi como viver em outro planeta. Ela acordava antes do amanhecer, colocava o uniforme simples que lhe foi entregue, um vestido cinza discreto que ia até os joelhos, e começava sua rotina. Limpava corredores intermináveis de mármore, organizava salas de estar maiores que casas inteiras, ilustrava espelhos tão grandes que pareciam portais para outra dimensão. Tudo na mansão era exagerado: candelabros de cristal que custavam fortunas, tapetes persas feitos à mão, quadros de artistas famosos cujos nomes Mary nunca tinha ouvido falar. Mas o que mais a intrigava era o próprio sheik. Amir al-Mansur era uma sombra. Ela o via de longe, sempre cercado por assistentes e seguranças, um homem alto de barba bem aparada, roupas impecáveis e olhar penetrante. Ele nunca olhava para ela diretamente. Para ele, Mary era invisível, apenas mais uma peça da engrenagem que mantinha sua vida funcionando. Mas havia algo de estranho naquela casa. Mary percebia tensão no ar, olhares trocados entre os empregados, conversas sussurradas que paravam assim que ela se aproximava. A senhora Amina era rígida demais, controladora demais, como se estivesse escondendo algo. E então havia as regras absurdas. Mary não podia entrar no escritório do sheik sob nenhuma circunstância. Não podia abrir gavetas ou armários trancados. Não podia fazer perguntas. E, acima de tudo, jamais, em hipótese alguma, deveria entrar no quarto pessoal do sheik sem autorização expressa. Essa última regra foi repetida 3 vezes por senhora Amina, como se fosse a mais importante de todas. Mary achou estranho, mas não questionou. Ela estava ali para trabalhar, ganhar dinheiro e ir embora. Quanto menos soubesse, melhor. Mas o destino tem um jeito engraçado de bagunçar os planos das pessoas. No 10º dia de trabalho, Mary estava limpando o corredor do 2º andar quando ouviu a senhora Amina gritando em árabe com outro empregado. A discussão era acalorada e Mary não entendia uma palavra, mas percebeu que algo havia dado errado. Minutos depois, senhora Amina apareceu apressada, o rosto vermelho de raiva. Ela apontou para Mary e falou em inglês rápido e irritado. O sheik vai receber convidados importantes hoje à noite. O quarto dele precisa estar impecável. A camareira responsável acabou de ser dispensada por incompetência. Você vai assumir a limpeza do quarto principal agora. Mary sentiu um frio na barriga. Mas a senhora disse que eu não podia entrar lá. Senhora Amina a encarou com frieza. Agora você pode e deve. Siga-me. O quarto do sheik ficava no final de um corredor isolado, protegido por uma porta dupla de madeira escura com detalhes em ouro. Senhora Amina abriu a porta com uma chave e fez sinal para Mary entrar. O cômodo era ainda mais impressionante do que Mary imaginava. Um espaço enorme com pé direito alto, janelas que iam do chão ao teto com vista para os jardins, uma cama gigantesca com dossel de seda, poltronas de couro, uma lareira decorativa e um banheiro de mármore que parecia uma suíte de hotel 5 estrelas. Tudo estava em ordem, mas senhora Amina exigiu que fosse limpo e organizado nos mínimos detalhes.
Ela entregou uma lista com instruções específicas: trocar a roupa de cama, polir os móveis, organizar os livros na estante, limpar o banheiro e aspirar o tapete. E então, com um olhar de advertência, Sra. Amina disse: "Não toque em nada que não esteja nessa lista." Depois saiu e fechou a porta. Mary ficou sozinha no quarto do homem mais poderoso daquela casa. Ela respirou fundo e começou a trabalhar. Trocou os lençóis de seda por outros ainda mais luxuosos que estavam dobrados em uma cômoda. Limpou cada superfície com cuidado, poliu os móveis até que refletissem como espelhos. Organizou os livros que estavam sobre a mesinha de cabeceira, a maioria em árabe, alguns em inglês, sobre negócios, história e filosofia. Tudo corria bem, até que ela foi aspirar o tapete ao lado da cama. O aspirador era pesado e ela precisou se abaixar para alcançar debaixo da cama. Foi então que ela viu uma caixa de madeira escura, com símbolos dourados gravados na tampa e um cadeado antigo que estava aberto, pendurado frouxo na argola. Mary sabia que não deveria. Cada fibra do seu ser gritava para que ela terminasse o trabalho e saísse dali. Mas a curiosidade é uma força poderosa. Ela olhou para a porta, certificou-se de que estava sozinha e puxou a caixa para fora. Era pesada. Ela colocou no chão e abriu a tampa devagar, o coração acelerado. Dentro havia cartas, muitas delas, escritas à mão em papel amarelado pelo tempo. Havia também fotografias antigas, algumas em preto e branco, outras coloridas mas desbotadas. Mary pegou uma das fotos. Era de uma mulher jovem e bonita, de cabelos escuros e olhos claros, sorrindo para a câmera. No verso estava escrito um nome, Laila, e uma data de 15 anos atrás. Mary pegou outra foto. A mesma mulher, dessa vez ao lado de um homem mais velho. Ela reconheceu o rosto. Era Amir, mas mais jovem, quase irreconhecível sem a barba. Mary continuou revirando. Havia um documento oficial com selos e carimbos. Ela não sabia ler árabe, mas reconheceu algumas palavras em inglês. Certidão de casamento. Então, Amir tinha sido casado. Ou ainda era. Mas por que aquilo estava escondido? E quem era Laila? Mary pegou uma das cartas e desdobrou. Estava em inglês, escrita com uma caligrafia delicada. A carta começava com "Meu amado Amir" e falava sobre saudade, solidão e medo. A mulher que escreveu dizia que não conseguia mais viver daquela forma, que precisava de liberdade e que, se ele realmente a amasse, deixaria que ela fosse embora. A carta terminava com uma frase que fez o sangue de Mary gelar. "Se algo acontecer comigo, você saberá quem foi o responsável e eu perdoo você." Mary sentiu um arrepio subir pela espinha. Algo estava muito errado ali. Ela pegou o último item da caixa, um envelope lacrado com um carimbo oficial. Ela virou o envelope nas mãos, hesitante. Antes que pudesse decidir se abriria ou não, ouviu passos no corredor. Seu coração disparou. Ela jogou tudo de volta na caixa às pressas, fechou a tampa e empurrou debaixo da cama. Levantou-se rápido demais e bateu a cabeça na beirada da cama. A dor foi intensa, mas ela não tinha tempo para isso. Agarrou o aspirador e fingiu estar trabalhando. A porta se abriu. Mary olhou para trás, esperando ver Sra. Amina. Mas não era ela. Era o próprio Sheikh Amir al-Mansur. Ele entrou no quarto com a confiança de quem está em seu território. Usava um terno cinza escuro, perfeitamente ajustado, e seu olhar era frio e calculista. Mary se levantou imediatamente, desligou o aspirador e baixou a cabeça em sinal de respeito, como havia sido instruída. "Desculpe, senhor. Eu estava apenas terminando a limpeza." Amir não respondeu de imediato. Ele caminhou até a janela, olhou para fora por alguns segundos e então virou-se para ela. Seus olhos a analisaram da cabeça aos pés, não com desejo, mas com avaliação. "Você é nova aqui?" ele disse, a voz grave e com sotaque marcante. "Sim, senhor. Cheguei há 10 dias." Amir assentiu lentamente.
E como está se adaptando? Mary não sabia se a pergunta era genuína ou um teste. Bem, senhor, a casa é linda e todos têm sido educados. Amir deu um meio sorriso, mas não havia calor nele. Educados. Que palavra interessante. Ele caminhou até a cômoda e pegou um relógio que estava sobre ela, colocou no pulso com movimentos calculados. Senhora Amina me disse que você é eficiente. Espero que continue assim. Há poucas coisas que valorizo mais do que discrição e obediência. Ele fez uma pausa e olhou diretamente nos olhos dela. Você entende o que isso significa? Mary engoliu seco. Sim, senhor. Entendo. Amir continuou a encará-la por mais alguns segundos, como se pudesse ler seus pensamentos. Então acenou com a cabeça. Ótimo. Pode continuar seu trabalho. E lembre-se, o que acontece dentro desta casa, permanece dentro desta casa. Ele saiu do quarto e fechou a porta atrás de si. Mary ficou parada, tremendo. Ela não sabia se era medo ou adrenalina, mas uma coisa era certa. Ela havia cruzado uma linha, havia visto algo que não deveria. E agora, mesmo sem querer, estava envolvida em algo muito maior e mais perigoso do que poderia imaginar. Enquanto terminava a limpeza, Mary não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela mulher na fotografia. Layla. Quem era ela? Onde estava agora? E por que todas aquelas cartas e documentos estavam escondidos embaixo da cama de um homem que parecia ter tudo sob controle? Mary sabia que deveria esquecer o que viu, seguir as regras e manter a cabeça baixa. Mas algo dentro dela, uma voz pequena, mas insistente, dizia que aquilo não estava certo e que talvez, apenas talvez, ela fosse a única pessoa capaz de descobrir a verdade. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Mary. Ela tentava se concentrar no trabalho, manter a rotina, fingir que estava tudo normal. Mas sua mente não parava de voltar para aquela caixa, para as cartas, para a foto daquela mulher chamada Layla e a frase assustadora no final da carta. Se algo acontecer comigo, você saberá quem foi o responsável. Aquilo não saía da cabeça dela. Mary sabia que deveria se manter longe daquilo, que não era problema seu. Mas havia algo profundamente errado naquela mansão, e ela podia sentir. A forma como os outros empregados evitavam falar sobre o passado do sheik. A maneira como Sra. Amina vigiava cada movimento dela. Os olhares pesados de Amir, que agora pareciam segui-la mesmo quando ele não estava por perto. Uma semana depois de encontrar a caixa, Mary estava no jardim, ajudando a organizar as mesas para um jantar que o sheik ofereceria para investidores internacionais. Era final de tarde e o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Enquanto dobrava guardanapos de linho, Mary ouviu vozes vindas da área da piscina. Era Amir conversando com um homem mais velho, ambos em trajes casuais mais elegantes. Mary manteve a cabeça baixa e continuou trabalhando, mas suas orelhas captaram fragmentos da conversa. Eles falavam em inglês. O homem mais velho mencionava algo sobre fechar o passado e garantir que não haja rastros. Amir respondia em tom sério, dizendo que tudo estava sob controle e que ninguém faria perguntas. Mary sentiu um arrepio. Será que estavam falando sobre Layla? Ela arriscou um olhar discreto e viu que Amir tinha uma expressão tensa, quase preocupada. Isso era raro. Ele sempre parecia tão confiante, tão no controle. Mas naquele momento havia algo diferente. Vulnerabilidade. Ou talvez fosse culpa. Antes que Mary pudesse processar aquilo, Sra. Amina apareceu do nada e bateu palmas secamente. Mary! Termine logo e volte para dentro. Há trabalho a fazer. Mary se assustou, mas obedeceu. Enquanto caminhava de volta para a mansão, sentiu os olhos de Amir em suas costas. Ela não se virou, mas sabia que ele estava observando, e isso a deixava mais nervosa a cada dia. Naquela noite, após o jantar terminar e os convidados irem embora,
Mary estava no corredor do segundo andar quando ouviu uma discussão vindo do escritório de Amir. A porta estava entreaberta e ela podia ouvir vozes alteradas. Uma delas era de Amir. A outra era de uma mulher, mas não era a senhora Amina. Era alguém mais jovem, com voz firme, mas emocionada. Mary sabia que não deveria, mas ficou parada ao lado da porta escutando. A mulher gritava em inglês misturado com árabe, e Mary conseguiu entender algumas palavras. Você não pode continuar fingindo que ela nunca existiu. E ela era minha irmã, e você tirou tudo dela. A resposta de Amir foi fria e cortante. Eu não discutirei isso com você novamente. O que aconteceu, aconteceu, e você precisa aceitar. Mary ouviu um estrondo, como se algo tivesse sido jogado no chão. A mulher saiu do escritório aos prantos, passou correndo por Mary, sem nem olhar para ela, e desapareceu escada abaixo. Mary ficou paralisada, o coração disparado. Então Layla tinha uma irmã, e essa irmã estava ali, confrontando Amir. Mary sentiu que estava perto de descobrir algo importante, mas também sentiu medo. Medo de que, se continuasse mexendo naquilo, poderia acabar como Layla, onde quer que ela estivesse agora. No dia seguinte, Mary tomou uma decisão. Ela precisava descobrir a verdade. Não porque fosse corajosa ou heroína, mas porque sentia que, se não fizesse nada, carregaria aquilo pelo resto da vida. E talvez, apenas talvez, pudesse ajudar a fazer justiça por uma mulher que ninguém parecia lembrar. Mary começou a investigar discretamente. Durante suas tarefas de limpeza, ela prestava atenção em conversas, observava documentos deixados sobre mesas e fazia perguntas casuais aos outros empregados. Foi assim que conheceu Yasmin, uma jovem cozinheira de 23 anos que trabalhava na mansão havia 3 anos. Yasmin era de origem egípcia, mas falava português porque tinha morado no Brasil quando criança. As duas se aproximaram rapidamente. Uma tarde, enquanto tomavam chá na cozinha, Mary arriscou perguntar: Yasmin, você conheceu alguma mulher que morou aqui antes? Talvez a esposa do Sheik? Yasmin ficou tensa. Ela olhou ao redor para ter certeza de que estavam sozinhas e sussurrou: Por que você quer saber disso? Mary hesitou, mas decidiu confiar. Eu encontrei algumas coisas. Fotos, cartas, de uma mulher chamada Layla. O rosto de Yasmin empalideceu. Você não deveria mexer nisso, Mary. Sério, é perigoso. Mary se inclinou para a frente. Por favor, Yasmin, eu preciso saber. O que aconteceu com ela? Yasmin suspirou, lutando consigo mesma. Depois de um longo silêncio, ela começou a falar em voz baixa. Layla era a esposa de Amir. Eles se casaram jovens. Foi um casamento arranjado pelas famílias. Ela era linda, inteligente, cheia de vida, mas Amir era controlador, possessivo. Ele não a deixava sair sozinha, não a deixava ter amigos, não a deixava ser livre. Layla aguentou por anos, mas eventualmente não conseguiu mais. Ela tentou pedir o divórcio. Yasmin pausou, os olhos marejados. E então ela desapareceu. Simplesmente desapareceu. A versão oficial é que ela fugiu, abandonou tudo e foi para a Europa. Mas ninguém nunca mais ouviu falar dela, nem a família, nem os amigos. Nada. Mary sentiu um peso no peito. E você acredita nisso, que ela fugiu? Yasmin balançou a cabeça lentamente. Não, eu acho que algo muito ruim aconteceu com ela. E eu acho que Amir sabe exatamente o quê. Mary sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Então ela estava morando na casa de um possível assassino. Trabalhando para ele, limpando o quarto onde ele dormia todas as noites. A revelação foi como um soco no estômago. Yasmin segurou a mão de Mary. Escuta, eu entendo sua indignação, mas você precisa esquecer isso. Se Amir descobrir que você está fazendo perguntas, você vai ser mandada embora na melhor das hipóteses. Na pior, bem, melhor nem pensar. Mary sabia que Yasmin estava certa.
Mas como ela poderia simplesmente ignorar aquilo? Naquela noite, Mary não conseguiu dormir. Ela ficou deitada olhando para o teto, pensando em Layla, pensando na irmã dela que havia confrontado Amir, pensando em todas aquelas cartas escondidas embaixo da cama. Ela pensou na própria mãe, Dona Conceição, que estava do outro lado do mundo esperando por ela. Mary tinha vindo para Dubai para ganhar dinheiro e mudar de vida, não para se meter em mistérios perigosos. Mas o destino parecia ter outros planos. Às 2 da manhã, Mary tomou uma decisão. Ela voltaria ao quarto de Amir, voltaria naquela caixa, e dessa vez pegaria o envelope lacrado que não teve coragem de abrir na primeira vez. Dentro dele, ela tinha certeza, estaria a resposta para tudo. Ela só precisava esperar a oportunidade certa. E, com sorte, não ser pega. 2 dias depois, a oportunidade chegou. Amir viajaria para Abu Dhabi para uma reunião de negócios e ficaria fora por 2 dias. A mansão ficaria mais vazia, com menos vigilância. Mary esperou até a noite, quando a maioria dos empregados já havia ido dormir. Ela pegou a chave mestra que Sra. Amina guardava no escritório, foi até o quarto de Amir e entrou. A escuridão era quase total, apenas a luz da lua entrando pelas janelas. Mary usou a lanterna do celular para iluminar o caminho até a cama. Abaixou-se, puxou a caixa e abriu. Lá estava o envelope lacrado. Ela o pegou com mãos trêmulas, rompeu o lacre e tirou o conteúdo. Era um relatório médico, em inglês. Mary leu linha por linha, e a cada palavra seu horror aumentava. O relatório confirmava que Layla havia sido internada em uma clínica psiquiátrica privada após uma crise nervosa severa. Mas as datas não batiam. Ela foi internada dias antes de seu suposto desaparecimento. E havia uma assinatura autorizando a internação forçada. A assinatura de Amir al-Mansur. Mary sentiu lágrimas nos olhos. Ele a trancou. Ele trancou a própria esposa em uma clínica e depois fingiu que ela havia fugido. Mas onde ela estava agora? Ainda viva? Ainda trancada em algum lugar? Ou pior, antes que Mary pudesse processar tudo, ela ouviu passos no corredor. Seu sangue gelou. Ela jogou o relatório de volta na caixa, empurrou debaixo da cama e correu para se esconder no banheiro. A porta do quarto se abriu. Mary segurou a respiração. Pelos reflexos no espelho, ela viu a silhueta de um homem entrando. Alto, imponente. Era Amir. Ele havia voltado mais cedo. E Mary estava presa no quarto dele, sem saída, com a verdade queimando em suas mãos e o perigo a poucos metros de distância. Mary estava escondida no banheiro do quarto de Amir, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele conseguiria ouvir. Ela pressionou as costas contra a parede fria de mármore e tentou controlar a respiração. Pelos reflexos no espelho, conseguia ver parte do quarto através da porta entreaberta. Amir havia entrado e acendido apenas um abajur, deixando o ambiente em penumbra. Ele tirou o paletó e o jogou sobre uma poltrona. Depois afrouxou a gravata com gestos cansados. Parecia exausto. Mary se perguntou o que ele faria a seguir. Se ele entrasse no banheiro, ela não teria como explicar sua presença ali. Seria o fim de tudo, o fim de seu trabalho, de seus sonhos e talvez até de sua vida, se Yasmin estivesse certa sobre o perigo que ele representava. Amir caminhou até a janela e ficou parado lá, olhando para a noite de Dubai. Ele estava ao telefone, falando em árabe com alguém. O tom era sério, quase agressivo. Mary não entendia as palavras, mas podia sentir a tensão. Depois de alguns minutos, ele desligou o telefone e esfregou o rosto com as mãos. Foi então que ele fez algo inesperado. Amir se abaixou ao lado da cama. Mary gelou. Ele ia pegar a caixa. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia que alguém havia mexido nela. Mas, para sua surpresa, Amir não pegou a caixa. Ele apenas ficou ali, ajoelhado no chão, com a cabeça baixa, como se estivesse rezando, ou carregando um peso enorme. Mary viu algo que nunca imaginou ver em um homem como ele. Vulnerabilidade, dor,
talvez até remorso. Depois de um longo momento, Amir se levantou, caminhou até o banheiro e Mary quase gritou de pânico. Mas ele parou na porta, pegou uma toalha que estava pendurada no gancho do lado de fora e voltou para o quarto. Ele se deitou na cama, ainda vestido, e ficou olhando para o teto. Mary não sabia o que fazer. Ela estava presa. Se saísse agora, ele a veria. Se ficasse, eventualmente seria descoberta. Ela olhou ao redor desesperadamente, procurando uma saída, uma solução, qualquer coisa. E foi então que ela percebeu. Havia uma segunda porta no banheiro, pequena, discreta, que provavelmente levava a um closet ou corredor de serviço. Ela testou a maçaneta devagar, milímetro por milímetro, rezando para que não fizesse barulho. A porta abriu. Do outro lado, havia um pequeno corredor de serviço que levava a uma escada secundária. Mary saiu, fechou a porta atrás de si com cuidado e correu. Ela desceu as escadas o mais rápido e silencioso que conseguiu, o coração ainda disparado, as mãos tremendo. Quando finalmente chegou ao seu quarto, trancou a porta, encostou nela e deixou as lágrimas caírem. Ela havia escapado por pouco, muito pouco, mas agora ela tinha informações perigosas. Mary sabia que Layla havia sido internada à força, sabia que Amir havia assinado os documentos e sabia que aquela mulher, onde quer que estivesse, precisava de ajuda. Mas o que Mary poderia fazer? Ela era apenas uma camareira, uma imigrante sem poder, sem conexões, sem recursos. Se ela fosse a polícia, quem acreditaria nela contra um sheik milionário com influência e advogados caríssimos? E se Amir descobrisse que foi ela quem o denunciou, as consequências seriam terríveis. Nos dias seguintes, Mary tentou agir normalmente, mas estava dividida entre o medo e a necessidade de fazer algo. Ela conversou novamente com Yasmin, contou o que tinha descoberto. Yasmin ficou horrorizada, mas também alertou Mary. Você precisa sair daqui. Pedir demissão, inventar uma desculpa, qualquer coisa. Quanto mais você souber, mais perigoso fica. Mary sabia que Yasmin estava certa. Mas algo dentro dela não conseguia simplesmente desistir. Então, ela teve uma ideia. A irmã de Layla. A mulher que havia confrontado Amir naquela noite. Se Mary conseguisse encontrá-la, talvez juntas pudessem fazer algo. Descobrir onde Layla estava, trazê-la de volta. Ou pelo menos garantir que a verdade viesse à tona. Mary começou a investigar discretamente. Ela perguntou a Yasmin se sabia quem era a irmã de Layla. Yasmin disse que o nome dela era Amara e que ela morava em Dubai, mas raramente visitava a mansão, já que Amir a proibia. Mary precisava de uma forma de entrar em contato com Amara sem levantar suspeitas. Foi então que ela teve uma ideia arriscada. Durante uma de suas tarefas de limpeza no escritório de Amir, ela viu uma agenda sobre a mesa. Dentro havia números de telefone, endereços e nomes. Ela procurou rapidamente e encontrou Amara Al-Farsi, um número de celular e um endereço em Jumeirah. Mary anotou as informações às pressas no celular e saiu do escritório antes que alguém a visse. Naquela noite, ela ligou para o número. O telefone tocou 3 vezes antes que uma voz feminina a atendesse. Alô? Mary respirou fundo e falou em inglês, a voz trêmula. Amara, meu nome é Mary. Eu trabalho na mansão de Amir Al-Mansur. Eu preciso falar com você sobre Layla. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, a voz de Amara veio, agora tensa e desconfiada. Quem é você? Por que está me ligando? Mary explicou rapidamente. Ela contou sobre a caixa, as cartas, o relatório médico, a internação forçada. A cada palavra, ela podia sentir a respiração de Amara ficando mais pesada. Quando Mary terminou, Amara estava chorando.
Eu sempre soube que ele fez algo com ela, mas nunca tive provas. Ele destruiu tudo, comprou silêncios, ameaçou minha família. Amara pausou, tentando se controlar. Você disse que viu um relatório médico? De qual clínica? Mary fechou os olhos, tentando lembrar. Havia um carimbo, algo como Clínica Al-Nur, em algum lugar fora de Dubai. Amara prendeu a respiração. Al-Nur. Eu conheço esse lugar. É uma clínica particular no interior, perto de Al-Ain. Eles tratam de casos psiquiátricos graves e são conhecidos por aceitar pacientes sem fazer muitas perguntas, desde que alguém pague bem. Mary sentiu uma mistura de esperança e terror. Então ela pode estar lá, viva, presa. Amara respondeu com a voz firme. Nós precisamos ir até lá, precisamos confirmar. Mas não podemos fazer isso sozinhas. Se Amir descobrir, ele vai nos destruir. Precisamos de um plano. Mary concordou. Eu tenho um dia de folga na próxima quinta-feira. Podemos ir juntas. Amara hesitou, mas depois aceitou. Está bem, eu vou te buscar, mas Mary, você precisa entender. Se fizermos isso, não há volta. Você está disposta a arriscar tudo? Mary pensou em sua mãe, no dinheiro que precisava, na vida que havia deixado para trás no Brasil. Mas também pensou em Leila, uma mulher que ninguém havia procurado, que havia sido esquecida e apagada. Se Mary não fizesse nada, quem faria? Sim, ela respondeu. Estou disposta. Na quinta-feira seguinte, Mary acordou antes do amanhecer, vestiu roupas simples e saiu da mansão discretamente, dizendo aos guardas que iria ao mercado. Amara a esperava em um carro discreto a poucos quarteirões de distância. As duas se olharam por um momento. Duas mulheres unidas por uma missão improvável. Amara tinha cerca de 30 anos, cabelos escuros presos em um coque, olhos determinados, mas tristes. Obrigada por fazer isso, ela disse. Mary apenas assentiu. Vamos encontrar sua irmã. A viagem até a clínica Al-Nur levou quase 2 horas. O lugar ficava isolado, cercado por muros altos e portões de segurança. Parecia mais uma prisão do que um centro de tratamento. Amara estacionou do outro lado da rua e as duas observaram o lugar por alguns minutos. Como vamos entrar? Mary perguntou. Amara pensou por um momento. Eu vou fingir que sou uma parente de um paciente. Você vai comigo como minha assistente. Vamos dizer que queremos informações sobre internação para um membro da família. Era arriscado, mas era a única opção que tinham. Elas saíram do carro e caminharam até a entrada. Um guarda as parou, mas Amara falou em árabe com confiança e autoridade. Ele as deixou passar. Dentro, a recepção era fria e impessoal. Uma mulher de meia-idade as atendeu. Amara explicou que estava procurando informações sobre uma paciente internada há anos. A recepcionista pediu um nome. Laila Al-Mansur. A recepcionista digitou no computador e franziu a testa. Não temos nenhuma paciente com esse nome registrada aqui. O coração de Mary afundou. Mas Amara não desistiu. Ela pode estar registrada com outro nome. Por favor, você poderia verificar pacientes internadas há cerca de 15 anos? Mulher, cerca de 25 anos na época? A recepcionista hesitou, mas acabou verificando novamente. Depois de alguns minutos, ela disse: há uma paciente de longo prazo que corresponde a essa descrição, mas ela está registrada como Laila Al-Farsi, internada em 2010. Ainda está aqui. Amara e Mary trocaram olhares. Laila estava viva. Depois de todos esses anos, ela estava viva. Nós podemos vê-la? Amara perguntou, a voz trêmula. A recepcionista balançou a cabeça. Apenas familiares diretos com autorização por escrito podem visitá-la. E essa autorização precisa vir do responsável legal. No caso dela, é o marido. Amir. Claro que era ele. Amara estava prestes a argumentar quando Mary percebeu algo. Através da janela da recepção, ela podia ver um corredor que levava ao interior da clínica. E caminhando por aquele corredor, acompanhada por uma enfermeira, estava uma mulher.
magra, cabelos grisalhos, olhar vago. Mas Mary reconheceu o rosto. Era Layla. Mais velha, mais frágil, mas era ela, a mulher da fotografia. É ela, Mary sussurrou para Amara. Amara olhou e suas lágrimas começaram a cair. Ela se levantou de repente e gritou: Leila, Leila, sou eu, Amara! A mulher parou e virou a cabeça lentamente. Por um momento houve um lampejo de reconhecimento em seus olhos. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, seguranças apareceram e começaram a conduzir Amara e Mary para fora. Vocês precisam sair agora. Estão perturbando a ordem da clínica. Amara lutou, gritou, mas foi inútil. Elas foram expulsas. Do lado de fora, Amara desabou, chorando. Mary a abraçou, também em lágrimas. Elas haviam encontrado Layla. Ela estava viva, mas presa. Presa em uma clínica, controlada por Amir, sem voz, sem liberdade, esquecida pelo mundo. Nós vamos tirá-la daqui, Mary disse com determinação. Eu não sei como, mas vamos. Amara olhou para ela, os olhos vermelhos, mas cheios de esperança. Você tem razão. E eu sei exatamente o que precisamos fazer. Precisamos expor Amir, levar isso à mídia, à justiça. Quando Mary voltou para a mansão naquela tarde, tudo parecia diferente. Mas elas sabiam que não seria fácil. Representavam Amir era poderoso, oportunidade, protegido. Agora parecia uma prisão. Desafiá-lo seria como declarar havia guerra, visto demais, uma guerra e o que elas poderiam não Amir sobreviver. Não era idiota, mas pela primeira vez perceberia Mary que algo estava fazendo a coisa certa. Mary tentou manter a calma, seguir sua rotina, agir como se nada tivesse acontecido. Mas quando passou pelo corredor do segundo andar, viu Senhora Amina parada em frente ao quarto do sheik, olhando diretamente para ela com uma expressão gelada. O sheik quer falar com você. Agora. O coração de Mary disparou. Ela tentou manter a voz firme. Sobre o quê? Senhora Amina não respondeu. Apenas virou e caminhou em direção ao escritório. Mary a seguiu, as pernas trêmulas, a mente correndo em 1000 direções. O que ele sabia? O que ele ia fazer? O escritório de Amir era imponente, com estantes de mogno, poltronas de couro e uma mesa enorme coberta de documentos. Amir estava sentado atrás da mesa, as mãos entrelaçadas, o olhar fixo e penetrante. Quando Mary entrou, ele fez um gesto para que Sra. Amina saísse e fechasse a porta. Eles ficaram sozinhos. O silêncio era pesado, sufocante. Amir a observou por longos segundos antes de falar. Sente-se, Mary. Ela obedeceu, sentando-se na cadeira em frente à mesa, as mãos apertadas no colo. Amir se recostou na cadeira, ainda a encarando. Você é uma trabalhadora dedicada, eficiente, discreta. Pelo menos era o que eu pensava. Mary sentiu o sangue gelar. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia. Eu não entendo, senhor. Amir sorriu, mas não havia calor no gesto. Não me subestime. Eu tenho olhos em toda parte. Eu sei que você foi à clínica Al-Nur hoje. Eu sei que você está fazendo perguntas. E eu sei que você esteve no meu quarto mexendo em coisas que não são da sua conta. Mary sentiu o mundo desabar ao seu redor. Ela pensou em negar, em inventar uma desculpa, mas percebeu que seria inútil. Amir continuou, a voz fria e controlada. Vou ser direto. Você tem 2 opções. A primeira, você esquece tudo o que viu, tudo o que ouviu, e continua seu trabalho aqui sem fazer mais perguntas. Você receberá seu pagamento completo e, quando seu contrato terminar, voltará para o Brasil com dinheiro suficiente para cuidar de sua mãe pelo resto da vida dela. A segunda opção, você continua mexendo onde não deve, e eu garanto que você nunca mais verá sua família novamente. E não estou falando metaforicamente. A ameaça era clara. Mary sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. Ela ergueu o queixo e olhou diretamente para Amir. E Layla? Qual das opções inclui libertá-la? Amir ficou tenso. Pela primeira vez, ela viu uma rachadura em sua fachada controlada. Layla não é da sua conta.
Ela é uma mulher presa contra a vontade dela há 15 anos, Mary respondeu, a voz tremendo, mas firme. Isso é errado, e o senhor sabe disso. Amir se levantou bruscamente, batendo as mãos na mesa. Você não sabe de nada. Você não sabe o que ela fez, o que ela tentou fazer. Eu a protegi. Eu a mantive segura quando ela estava fora de controle. Mary também se levantou. O senhor a prendeu porque ela queria liberdade, porque ela não aceitava ser controlada. E agora ela está definhando em uma clínica, esquecida, enquanto o senhor vive sua vida como se nada tivesse acontecido. Os dois se encararam, a tensão palpável no ar. Depois de um longo momento, Amir falou, a voz baixa e perigosa. Você não sabe com quem está lidando. Mary respirou fundo. Eu sei exatamente com quem estou lidando, mas o senhor precisa entender uma coisa. Eu não estou sozinha. Amara sabe, outras pessoas sabem. Se algo acontecer comigo, a verdade vai vir à tona de qualquer forma. Era um blefe. Mary não tinha provas suficientes, não tinha conexões suficientes. Mas ela precisava fazê-lo acreditar que sim. Amir a estudou, tentando descobrir se ela estava mentindo. Depois, ele se sentou novamente, passando a mão pela barba. Você é mais corajosa do que eu imaginava, ou mais tola, ele suspirou, como se estivesse carregando um peso enorme. Você quer saber a verdade? A verdade é que eu amava Layla, mais do que qualquer coisa, mas ela era instável, imprevisível. Ela tentou fugir, se machucar. Eu a internei para protegê-la, mas com o tempo eu percebi que era mais fácil fingir que ela nunca existiu, recomeçar, esquecer. Mary sentiu uma mistura de pena e raiva, mas ela existiu e ainda existe, e ela merece liberdade. Amir ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava cansada. O que você quer que eu faça? Mary não esperava por essa pergunta. Ela pensou rapidamente. Liberte-a. Permita que Amara cuide dela. Deixe que ela viva o resto de sua vida em paz, longe do Senhor. E eu prometo que vou embora e nunca mais falarei sobre isso. Amir olhou pela janela, os ombros tensos. E se eu recusar? Mary engoliu seco. Então eu vou à imprensa, à polícia, a quem for preciso, mesmo que isso custe minha vida. Amir riu sem humor. Você realmente acredita que pode me vencer? Mary respondeu com honestidade. Não, mas eu posso tentar. E às vezes, isso basta. O silêncio voltou a pairar entre eles. Depois de minutos que pareceram horas, Amir pegou o telefone e fez uma ligação. Ele falou em árabe, a voz firme, mas resignada. Quando desligou, olhou para Mary. Está feito. Layla será transferida para uma casa de cuidados supervisionada, sob a responsabilidade de Amara. Ela terá acesso a tratamento adequado e liberdade dentro de suas capacidades. Mas você vai embora. Hoje, seu pagamento completo será depositado em sua conta. E nunca mais quero vê-la perto de mim ou da minha família. Mary sentiu um alívio avassalador. Ela havia conseguido. Contra todas as probabilidades, ela havia conseguido salvar Layla. Obrigada, ela sussurrou. Amir apenas acenou com a mão, dispensando-a. Saia daqui antes que eu mude de ideia. Mary saiu do escritório com as pernas bambas. Ela correu para seu quarto, pegou suas poucas coisas e ligou para Amara. Ele concordou. Layla vai ser libertada. Do outro lado da linha, Amara soluçou de alívio. Obrigada, Mary. Você salvou minha irmã. Eu nunca vou esquecer isso. Algumas horas depois, Mary estava no aeroporto esperando seu voo de volta para o Brasil. Ela ainda não acreditava no que havia acontecido. Em como uma simples camareira do Rio de Janeiro havia desafiado um sheik milionário e vencido. Não foi uma vitória épica, não houve aplausos ou reconhecimento público, mas Layla estaria livre. E isso era tudo o que importava. Quando o avião decolou, Mary olhou pela janela para as luzes de Dubai desaparecendo ao longe. Ela voltava para casa com dinheiro suficiente para cuidar da mãe,
mas também com algo muito mais valioso: a certeza de que havia feito a coisa certa. 3 meses depois, Mary estava em sua nova casa, uma pequena mas confortável residência em Nova Iguaçu. Dona Conceição estava melhor, recebendo tratamento adequado e com saúde estável. Mary havia aberto uma pequena empresa de limpeza e já tinha 5 funcionárias trabalhando com ela. A vida estava finalmente nos trilhos. Um dia, ela recebeu uma carta pelo correio. O remetente era Amara. Dentro havia uma foto. Era Laila, sentada em um jardim, sorrindo suavemente. Ela parecia em paz. Junto com a foto havia um bilhete curto. Ela está em casa, obrigada por nos dar essa chance. Você é uma heroína, Mary. Nunca esqueça disso. Mary sorriu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não se considerava uma heroína. Era apenas uma mulher que se recusou a ficar calada diante da injustiça. E às vezes, isso é tudo o que o mundo precisa. Na mansão em Dubai, Amir Al-Mansur estava sozinho em seu quarto, olhando para a caixa que costumava esconder embaixo da cama. Ele a abriu pela última vez, olhou para as fotos e cartas de Laila, e então as jogou na lareira. Enquanto assistia tudo queimar, ele sussurrou para si mesmo: perdão é algo que eu nunca vou merecer. E pela primeira vez em 15 anos, uma única lágrima escorreu pelo seu rosto. Ele havia perdido Laila para sempre. Não para a morte, mas para a liberdade. E talvez, de todas as punições possíveis, essa fosse a que mais doía. Porque agora ele teria que viver sabendo que ela estava lá fora, livre, feliz, sem ele. E essa era uma dor que nenhum dinheiro ou poder poderia curar. A história de Mary nos ensina algo importante. Se essa história te tocou, se você acredita que a coragem e a justiça ainda importam neste mundo, inscreva-se no canal. Aqui contamos histórias de pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias. Porque no final das contas, todos nós temos o poder de mudar vidas. Basta ter coragem para dar o primeiro passo. Obrigada por assistir até o final. Até a próxima história.